Fala minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre as linguagens do amor. Quais são essas linguagens, qual que é a sua importância para nós seres humanos, né? Esse assunto era para eu ter colocado na última aula do seminário de Filosofia e Desenvolvimento Pessoal e eu esqueci, tá? Marcelo, e eu que não assisti a aula? Tudo bem, você faça a inscrição, eu vou falar como é que você faz a inscrição no final do vídeo. Tá? É um seminário gratuito, exclusivo, e aí você assiste a aula lá, mas você pode assistir esse vídeo sem o menor problema, que ele vai fazer sentido mesmo fora da aula. E não, gente, tá? Não é marketing, tá? Não é marketing, beleza? Eu esqueci, eu peço desculpas, né, principalmente aos alunos que estão inscritos no seminário. Eu até falei que eu ia postar esse vídeo na semana passada, mas por causa de agenda eu não consegui, semana meio tumultuada. Aqui eu não consegui gravar o vídeo, né? Eu queria ter postado 2 vídeos, postei só o de terça-feira. Mas enfim, então tá aqui hoje as linguagens do amor, tá? E nós vamos entender qual a importância delas, ok? Marcelo, como que eu descubro a minha linguagem do amor? Né? Eu já adianto, nem todo mundo tem a mesma linguagem, tá? Como que eu descubro? Existem testes na internet. Eu enviei o link de um teste no grupo, né, do seminário, tá? Do nosso seminário de filosofia e desenvolvimento pessoal, né, que eu dei o nome de inteligência natural, beleza? Ou seja, nós estamos desenvolvendo a inteligência que Deus nos deu. Se você se inscrever, o link está lá no grupo, né, do WhatsApp, e você vai receber as aulas também, as 2 primeiras aulas que já aconteceram, e você poderá então participar gratuitamente das aulas que acontecem sempre no primeiro sábado do mês, tá bom? Então vamos lá. Quais são as linguagens do amor? São 5. Tá? Que a neurociência e a psicologia apresentam. O que é a linguagem do amor? É a forma com que eu me sinto amado. Ok? O ponto é, a forma que eu me sinto amado, geralmente, é a forma que eu tenho a tendência de demonstrar amor. O problema é que eu demonstro amor da forma que eu me sinto amado, mas a pessoa a quem eu amo nem sempre se sente amada da mesma forma que eu me sinto amado. E aí que gera os problemas. Nós vamos entender isso com calma. Vamos lá. São 5 linguagens. Primeiro, palavras de afirmação. 2, tempo de qualidade. Presentes. Atos de serviço. E o toque físico. Estou com uma colinha aqui, tá, gente? Para eu lembrar dos 5. Nós vamos comentar. Existem algumas peculiaridades em cada um. Ok? Alguns exageros que deixam de ser uma linguagem de amor. Tudo bem? E aí, quando a gente entende qual a nossa linguagem de amor e qual a linguagem do amor da pessoa que nós amamos, as coisas ficam mais fáceis. Os relacionamentos tendem a fluir melhor, tá? E é claro, isso não é aplicado apenas a um relacionamento amoroso, entre casal de namorado, entre marido e mulher. Todo mundo, pais e filhos, amigos, né? Então veja, a minha linguagem de amor são palavras de afirmação. Tá? Eu já fiz o teste, né? Eu já tinha uma certa intuição sobre isso, mas eu fiz o teste e comprovei. Tá? E só de citar isso aqui, você já tem uma certa intuição de qual é a sua linguagem de amor, como você se sente amado. Você já tem uma intuição sobre isso. O teste vai apenas confirmar essa intuição. Ou você tem uma intuição entre 2 coisas. Tá? E eu já tinha uma intuição, que a minha era a palavra de afirmação, e de fato é. Ok? E aí, geralmente a gente tem a tendência a fazer isso com as pessoas que nós amamos, né? Então eu vou elogiar, eu vou validar o esforço da pessoa, eu vou validar boas características da pessoa, vou reforçar isso. E às vezes não é isso que a pessoa precisa para se sentir amada, né? Então entender é essencial. Tudo bem? E antes de eu explicar cada linguagem, eu quero mostrar para você a importância disso, né? Eu até coloquei na thumbnail aí que nós nascemos para amar e ser amados. Então, primeira coisa, eu quero mostrar para você, como cristão que sou, tenho na Bíblia a fonte de verdade última, tá? Olha só, o amor faz parte da nossa essência, tá? E nós vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que Paulo escreve para Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Qual que é a essência humana? Como que Deus nos criou? Deus nos colocou em nós poder, amor, que é o que nos importa aqui, e moderação. Ou equilíbrio, dependendo aí da tradução que você tem.
E interessante é que eu estou usando aqui um aplicativo que tem o dicionário Strong, né, o dicionário de grego e hebraico, né? Strong, que é uma das referências aí mundiais. Tá? No verbete G4151, grego, né? Olha só, espírito é pneuma, aquilo que define, que nos define, tá? Também fala do Espírito de Deus, enfim, pode ser usado nesse contexto. Mas é aquilo que está em nós, é a nossa alma racional, é a nossa essência, tá? Então, o Espírito aqui é aquilo que nós somos, ou seja, o que é característica nossa, que Deus colocou em nós? Amor. E o amor aqui, claro, faz menção ao amor de Deus. Então, nós nascemos para participar do amor de Deus, tá? É o verbete G26, né, que é o ágape, tudo bem? O amor de Deus. Então, nós nascemos para isso. Mas não só para isso, vamos lá em Paulo de novo. Romanos, no capítulo 12, olha só na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 9 e versículo 10. Olha o que Paulo fala. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Só que aqui é interessante que no grego tem um jogo de palavras aqui. No versículo 9, quando ele fala que o amor seja sem hipocrisia, é o mesmo amor que ele escreve para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 7. Falando da essência, Deus colocou o seu amor em nós, Deus comunicou a nós esse atributo de poder amar. Contudo, no versículo 10, quando ele fala amai-vos cordialmente, aqui é outro termo, é o verbete 5387, que é philos torgos. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas está aqui, ó, tá? Esse aplicativo aqui é o MySword. Ele é um aplicativo aberto, né? Feito por comunidade de programadores, né? Interessantíssimo esse aplicativo aqui que nos dá acesso ao grego. E aqui o significado de philos torgos é na verdade uma junção de filia e storg, né? Storg é o amor familiar. Quando Paulo está dizendo isso aqui, esse amor significa amor mútuo entre pais e filhos, esposas, afeição, amabilidade, ternura, tá? Principalmente o carinho recíproco entre pais e filhos. Quando Paulo aplica isso a amai-vos uns aos outros com esse amor, aqui traduzido no português com cordial, quando ele fala isso é o que? Transborde aquilo que você é às outras pessoas. Transborde a essência que Deus te deu às outras pessoas. E ele faz uma junção com o amor familiar. Olha que interessante isso. Na aula, eu falei o quê? Na última aula do seminário, tudo começa em casa. A nossa personalidade é formada em casa. Tá? Quem nós somos é em casa. A forma com que lidamos com as pessoas começa em casa. Ou seja, existe um chamado para participarmos do amor de Deus, para que entendamos que a nossa capacidade de amor é uma comunicação do atributo divino. E mais, há um chamado de Deus para que nós possamos viver esse amor, o amor como um propósito de Deus, e semear, e divulgar esse amor às outras pessoas. Ou seja, o nosso trabalho, a nossa vida seja feita. Inclusive, em outubro, no dia 6 de outubro, a aula que eu vou dar do seminário de Filosofia e Desenvolvimento Pessoal, Inteligência Natural, é sobre o propósito do trabalho. Tá? E nós vamos conversar sobre isso, né? Sobre esse propósito do trabalho. O que Deus quer de nós no trabalho. Tá? Então vem comigo, já se inscreve. Eu vou te mostrar, eu vou te passar o link aí, vou te mostrar o QR Code para você se inscrever como meu convidado no seminário de Filosofia e Desenvolvimento Pessoal. Tá? Então fica comigo até o final do vídeo. Bom, dito isso, que o amor é um atributo que Deus nos comunica, faz parte da nossa essência. Tá? É importante dizer que o amor não é a essência de Deus, lamento. A gente fala disso em algum vídeo aqui, sobre a essência de Deus, vou trazer para vocês. Tá? E aí, nós precisamos divulgar esse amor. Bom, e aí nós passamos para analisar rapidamente cada uma das 5 linguagens. Palavras de afirmação. Tem que ter um cuidado que quando eu me sinto amado com palavras de afirmação, para que isso não se torne um narcisismo. Tá? Se sentir amado por palavras de afirmação significa ser reconhecido em seus esforços.
e também ser alertado em suas fraquezas. Ok? É claro que eu não recebo a crítica da mesma forma de todas as pessoas. Eu preciso, para que eu receba a crítica reconhecendo o amor naquela crítica, eu preciso reconhecer o amor daquela pessoa. Né? Então, exemplo, minha mãe, minha esposa, são pessoas que estão próximas de mim, eu reconheço que elas me amam. Então as críticas dessas pessoas eu vou receber como um alerta. Talvez crítica de outras pessoas muito duras, né, e que eu sei que eu não reconheço esse compromisso em amor comigo, eu não vou receber da mesma forma. Tá? Mas o ponto é, uma pessoa cujo a linguagem de amor, a linguagem de amor é a afirmação, é o elogio, ela precisa ter esse cuidado de que eu não posso correr atrás do elogio o tempo todo. Até porque, se eu corro atrás de me sentir amado o tempo inteiro, eu tenho uma carência. Não é só uma linguagem de amor, eu tenho uma carência. Eu tenho uma dependência emocional. Isso é um problema. Tá? Mas, quando você entende, que você se sente amado, quando você é reconhecido, você sabe que a pessoa talvez ela está tentando te fazer se sentir amado e não está conseguindo. Tá? Mas é importante que você tenha isso para que você não entre numa carência, para que você reconheça quando você tem uma carência. Você precisa o tempo inteiro ser afirmado. Aí é uma carência. Beleza? Segundo, tempo de qualidade. Tem pessoas que se sentem amadas quando você passa tempo com elas. Ok? E de novo, eu particularmente não me sinto amado com tempo de qualidade. Né? Eu me sinto amado com essa afirmação. Talvez, isso é um insight que me ocorreu, talvez o tempo de qualidade também seja uma forma de afirmar em alguma medida. Tá? Por exemplo, quando você está falando algo, a pessoa presta atenção, a pessoa dá crédito ao que você está falando. Né? Isso é de alguma forma uma afirmação. Né? Você que se inscreve para participar, é de alguma forma uma validação. Você dizer, não, o conteúdo que o Marcelo entrega é bom. Né? Você que curte, compartilha, se inscreve. Então, o tempo de qualidade talvez sirva em alguma medida para afirmação também. Né? Mas aqui, especificamente, a gente está falando daquela pessoa que se sente amada quando você está com ela. Muito comum em crianças, né? Importante esse parênteses. Crianças até 13 anos, elas não têm muita clareza disso. Então não adianta perguntar, não adianta ensinar isso para elas, que elas não têm clareza. Não adianta fazer o teste, né? Só a partir de 13 anos, em média, que uma criança, que um adolescente, né, começa a ter maturidade para fazer esse teste. Tá? E entender a personalidade dele já está formada, né? A neurociência diz que entre os até 13 anos, né, a personalidade está sendo formada, então a partir dali que você consegue fazer esse teste. Ok? O terceiro são os presentes. Cuidado aqui, deixa eu só beber uma água, porque eu estou falando demais. Já gravei vídeo hoje, falei igual pau na chuva. Tá? Desculpa, eu tento não fazer isso, mas de vez em quando é necessário. Presentes. Cuidado. Aqui não se trata do presente sofisticado. Se você se sente amado quando você ganha um iPhone de 15 mil reais, não é linguagem de amor, você é carente. Cuidado com isso. Né? Aí, Marcelo, você está ofendendo. Morde o cotovelo, filho. Né? Vamos tratar. Vem pro seminário, me procura. Lá no Instagram tem meu WhatsApp, procura que a gente conversa sobre essas coisas. Tá? Então você não é linguagem de amor. Você é carente, você é ambicioso. Né? É outra história. Talvez você é consumista, talvez. Né? Você não se sente amado. Né? Tem problemas. O presente aqui é aquela ideia, a pessoa trouxe um brinde para você. E você se sentiu querido ali. Por que existem eventos, congressos, que são dados brindes? Porque muitas pessoas se sentem valorizadas quando ganham uma caneta de brinde, quando ganham um broche, um chaveirinho. Né? Ela se sente valorizada. Né? Eu fui... nós comemoramos o aniversário da minha filha num restaurante aqui na região, aqui em casa. E aí, aqui perto de casa. E aí, quando saímos, a minha menininha, que fez aniversário, o pessoal do restaurante sabia, ganhou um broche. Por que eles fazem isso? É por bondade? Sim, um certo carinho. Mas porque eles sabem que a criança, a pessoa que foi ali comemorar o aniversário, e ela ganha um brinde, por mais simples que seja, muitas pessoas, não todas, vão se sentir
valorizadas, acolhidas. Linguagem de amor. Psicologicamente ela entende que aquilo ali é um carinho com ela. Tá? Por mais simples que seja. Então as pessoas que têm essa linguagem de amor, você levou uma bala, um bombom de R$1, R$2, uma bala de 50 centavos, ela vai se sentir valorizada, ela vai se sentir amada, tá? Porque ela tem naquilo a sua linguagem de amor, tá bom? Muito atrelado a essa questão dos presentes, tem os atos de serviço, tá? São muito próximos. A diferença é que ela não quer ser só lembrada, ela quer que você faça por ela. Ela quer que você ajude ela. E ela se sente amada quando você serve a ela. Ou a ele, né? Não faz, a pessoa, ela que é a pessoa. Tá? Ela se sente amada quando você serve. Geralmente, as pessoas que têm o ato de serviço como linguagem de amor, ela também gosta do presente. Porque ela vê na balinha de 50 centavos um serviço. Tá? Um auxílio, né? Um estender a mão. Tá? E ato de serviço, gente, é do mais simples ao mais complexo, ok? É fazer para ela um favor, ao que ela não consegue fazer, ajudar ela com, no caso, né, um trabalho que ela tem que fazer, tá? Ajudar ela com o trabalho dela. O homem, né, que tem essa linguagem de amor, o simples fato de um abraço quando ele chega, ok? Um alimento pronto para ele, já é para ele uma demonstração de amor, tá? Não é meu caso. Eu sempre gostei de fazer minha comida e tal, desde pequeno, gosto lá, servir meu prato. Não é muito meu caso, mas tem pessoas que têm isso como ato de serviço. Aqui também é importante, quando a gente fala de relação marido e mulher, não se trata aqui de machismo, do homem mandar, nada disso. Às vezes é a mulher que tem essa linguagem, inclusive a minha esposa tem essa linguagem, né? Então ela se sente amada quando eu faço alguma coisa por ela. Tá? Alguma coisa que ela precisa, ou simplesmente leva o café da manhã, faça uma surpresa. Por isso que eu falo que tem um atrelamento com o presente, ela gosta de receber uma balinha, um bombom. Tá na psique dela. Tá? E aqui não se trata de submissão, até porque se você assistir a aula, né, tudo começa em casa, submissão não é um sobrepor ao outro. Né? Lá eu explico um pouco sobre isso. Tá? Enfim, então ato de serviço é isso. Não se trata de um ser maior que o outro, mas se trata de uma dedicação voluntária por carinho, por amor. Tudo bem? E por último, o toque físico. Né? Muito mais presente nos homens, mas mulheres também têm o toque físico, algumas como isso. Não se trata de sexualidade, ok? O toque físico aqui é o abraço, é o beijo no rosto, é o cafuné, né? O afago. Tá? Tem pessoas na minha família que são, inclusive mulheres, que tendem, né? Não conheço o teste delas, mas tendem a ter isso, então elas abraçam, elas gostam de ser abraçadas. Né? E tem homens que é assim também, tá? Também gostam do toque físico. E aqui, gente, para nós encerrarmos, é importante entender o seguinte: é mais importante eu entender a linguagem de amor da pessoa que eu amo do que entender a minha própria linguagem. Né? Entender a minha própria linguagem é importante no sentido de, quando uma pessoa faz alguma coisa, eu entender, não, aquela não é minha linguagem de amor, mas ela está se esforçando. Okay? Eu não me sinto amado, mas ela está tentando demonstrar amor por mim. Mas para isso, eu tenho que entender a linguagem de amor dela. Por isso que entender a linguagem do outro, de quem eu amo, é mais importante que entender a minha. Até porque o que está na nossa essência? Amor, ágape. Né? O amor de Deus. O que é o amor de Deus? Entrega. A nossa essência é entregar. A nossa essência não, né? Parte da nossa essência é doar. Nós encontramos sentido, nós encontramos propósito quando nos doamos. E é claro que eu antecipei um pouquinho da próxima aula do seminário. Né? Então é no doar, é no entregar. Beleza? Por isso é mais importante conhecer a linguagem de amor de quem nós amamos, que é a nossa própria. Tudo bem? Bom, então, para encerrarmos aqui, você que quer aprender mais sobre essas coisas, filosofia e tudo, se inscreva, né, no seminário Inteligência Natural, o seminário de Filosofia e Desenvolvimento Pessoal. O meu QR Code está aí na tela e o primeiro link da descrição também. Você se inscreve, você acessa a página para se inscrever. Tudo bem? Lá no seminário. Tudo bem, gente? E aí as aulas, uma vez por mês, no primeiro sábado do mês, às 10 horas da manhã. A nossa próxima aula, que nós vamos falar de propósito no trabalho, é no dia 6 de outubro. Tudo bem? Lá no grupo do WhatsApp tem fixado o link tanto do teste da linguagem de amor, quanto da última aula, se não me engano.
Acho que está fixado também. Mas enfim, na semana da aula eu mando os links das aulas anteriores, tá? Para as pessoas assistirem e preparar para a aula. Beleza? Então é isso. Eu espero aí ter provocado a sua reflexão, né? Ter entregado a você uma ferramenta para lidar melhor com as pessoas que você ama, para servir melhor as pessoas que você ama. Tudo bem? Então, que Deus o abençoe, Deus abençoe você, sua família. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Nos vemos no grupo, nos vemos na aula do seminário. Que Deus abençoe.